pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à aula 2, aqui dos cursos Talk. Hoje a gente vai continuar com matemática que a gente começou no nosso vídeo de estreia na semana passada. Como vocês sabem, que a gente vai ter um vídeo por semana toda, a priori, né? Um vídeo por semana, quem sabe a gente aumenta aí a nossa quantidade, de um curso gratuito para vocês. São aulas gratuitas que vocês podem assistir o momento que vocês quiserem aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá na hora, ó. Se inscreve aqui, compartilha com quem você sabe que também quer aprender inglês, que tá aí na batalha dos estudos do inglês, que começou recentemente, ou então que quer revisar a matéria. Esse vídeo é para você também. Então, vamos lá. A gente viu na semana passada um pouquinho sobre o Simple Present, ou Present Simple, tanto faz, como você queira chamar. O tempo presente é um tempo verbal muito importante no inglês, porque a gente vai relembrar que ele é usado para falar de routines, usado para falar de ideas, likes and dislikes, ou seja, ele é usado o tempo inteiro, a todo momento a gente usa o Simple Present, e, mais importante, a gente viu a forma afirmativa, ou seja, quando eu vou dizer que eu faço coisas, eu afirmo que faço coisas, ele faz coisas, ela faz coisas, então, para descrever ações, ou seja, é muito, muito importante. Se você não assistiu a aula 1 ainda, a gente vai colocar o card aqui embaixo, assista a aula 1 para ter esse conteúdo completo. Hoje a gente vai então para a parte 2, que é justamente falando das negative. Então, a gente falou já da afirmativa na aula passada, e hoje a gente vai falar das formas negative, da forma negativa do Simple Present. Ela é bem importante, ela é bem simples, vocês vão perceber isso, mas é bem importante. Por quê? Como eu falei anteriormente, por ser um tópico bem básico, a gente tem que tentar não errar esses tópicos básicos, porque é uma criança, né? Uma criança que começa a se comunicar, ela fala isso, ela usa isso o tempo inteiro. Então, vamos começar. Então, né, olha só, quando a gente vai utilizar para habits, facts, ideas, likes and dislikes. Ou seja, o tempo todo, o tempo inteiro a gente usa isso. E o Simple Present, então, afirmativo, como eu falei anteriormente, visto na aula 1, e hoje a gente vai trabalhar negative. Então, pega o seu caderno, anota aí, e vamos começar. Negative, a gente vai começar então com a forma negativa, que tem algo bem comum, algo diferente, que a gente não tem nada parecido no português, que é o tal desse auxiliar. O que é esse auxiliar? Pois é, no inglês a gente tem algumas estruturas que vêm para a frase, mas que eles não têm uma tradução. Eu não posso traduzir na literalidade. O que é essa palavra? Na verdade não, ele é uma ideia. Então, toda vez que a gente estiver falando de frases negativas, a gente vai negar uma ação na língua inglesa, a gente provavelmente vai precisar usar os tais dos auxiliares, que aqui no caso, para o presente, são o do e o does. Como estamos falando de frases negativas, eles vão grudar no not, que é justamente a partícula que vai trazer a negação para mim ou para o meu verbo. Então, antes a gente viu na aula passada, né? I go to work. She goes to work. We go to work. I wake up early. You wake up. She wakes up. Pois é, a gente falou só de afirmações. Agora, a partir desse momento, a gente não tem mais o verbo falando que você faz aquela ação. Agora a gente quer dizer o oposto. Eu não faço isso. So, I don't wake up late. She doesn't wake up late. Percebe como a gente já consegue utilizar esses dois auxiliares nas frases? Pois é. Então, aqui a gente vai ter o not, e na hora em que o do e o not se juntam, ou o does e o not se juntam, eles vão formar uma nova partícula, que é o don't e o doesn't. Então, repitam comigo. Don't. Doesn't. Pois é, esse T final, principalmente do don't, muitas vezes ele não aparece, porque a próxima palavra acaba comendo o som dele. Então, ele acaba absorvendo esse som e ele fica quase inaudível, a gente quase não percebe. Então, vai aparecer muitas vezes o don't. Don't. Tudo bem? Pois é. Então, quando eu vou usar o don't e quando eu vou usar o doesn't, a gente tem pessoas específicas para isso. O don't eu vou usar no I, you, we, they. Vamos usar nessas 4 pessoas. Já o doesn't, a gente vai usar no he, she, it. He, she, it. Lembra que eu comentei na aula passada também? Se você não lembra, reveja lá suas anotações ou reveja esse momento da aula. O he, she, it, eles são os 3 chatos da língua inglesa. Então, sempre que a gente falar desses 3, provavelmente tem coisa diferente aí vindo, tá? Então, é justamente isso que acontece na negação do presente. O doesn't é utilizado para o he, she and it. Tudo bem, e aí? O que tem a ver? Tenho aqui o don't, tenho o doesn't, e o resto da frase, como que fica? Pois é, na negativa, como a gente já está usando esses auxiliares, o meu verbo vai ficar igual, ele não vai mudar, ele vai ficar igual à forma básica dele, que é o que a gente chama de infinitivo. A partir do momento que eu coloco don't ou doesn't, o meu verbo fica normal. Então vamos ver como acontece isso. Por exemplo, vamos então pensar no wake up. I wake up, affirmative. And negative.
I don't wake up. I don't wake up. I don't wake up early. I don't wake up early. Don't utilizado porque eu tô falando do I. E se eu falasse de você? You don't wake up early. They don't wake up early. We don't wake up early. Certinho? Agora vamos pensar no she. Então aqui eu tenho uma menina, vamos falar dela. She doesn't wake up early. Se fosse o he, se eu estivesse falando dele aqui simplesmente, he doesn't wake up early. E se eu estiver falando, por exemplo, de um pássaro, né? Que, sei lá, se eu estivesse falando de um pássaro, por exemplo, eu poderia falar, it doesn't wake up early. Perfeito? Ótimo, então vamos seguir. Aqui agora a gente vai para o have breakfast. I have breakfast. I don't have breakfast. I don't have breakfast. You don't have breakfast. They don't have breakfast. She doesn't have breakfast. Então, atenção que nessa frase, quando eu digo, né, she doesn't have breakfast. Olha como ficou meu verbo. Passa a ficar na forma básica, forma de infinitivo. Então, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu já tenho o doesn't. Né? Então, lembra, qualquer modificação já está aqui, olha. Afirmativo, she has breakfast. He has breakfast. Negativo, she doesn't have breakfast. He doesn't have breakfast. I brush my teeth. You brush your teeth. She doesn't brush her teeth. He doesn't brush his teeth. Pois é, como vocês puderam reparar, a gente foi trocando aqui, né? O meu, o seu, o nosso, dele, os dentes dela. A gente ainda vai ver numa aula futura um pouquinho sobre isso, tá? Quem são os possessivos? A gente vai ver detalhadamente, não se preocupe. Exercise. I exercise. We exercise. You exercise. I don't exercise. We don't exercise. They don't exercise. He exercises. He doesn't exercise. She exercises. She doesn't exercise. Percebeu? Então, meu verbo, assim no momento que eu uso o doesn't, mesmo para o he, she and it, porque a gente lembra que os três são casos especiais, né? Os três lá na afirmativa ganhavam um Szinho, aqui não. Por quê? Porque esse S ele já está no doesn't. Então, meu verbo passa a ficar na forma básica. She exercises. Então, por exemplo, isso ficaria na afirmativa. Olha só como eu coloquei um S a mais, porque eu estou falando do she, só para a gente lembrar a afirmativa. Se eu falasse negação, na verdade, então ficaria she doesn't exercise. Meu verbo passa a ficar na forma básica, não tem mais o S, porque eu já estou usando o doesn't. Alright? Good. Here, I take a shower. I don't take a shower. You don't take a shower. She doesn't take a shower. Lembrando que lá no afirmativo ficava she takes a shower. A gente ganhava um S. Agora, she doesn't take a shower. I get dressed. She gets dressed. Affirmative. E na negativa, she doesn't get dressed. Perfeito. I go to work. You go to work. They go to work. They don't go to work. She goes to work. She doesn't go to work. I cook. You cook. I don't cook. You don't cook. She doesn't cook. Vamos lembrar como era lá no afirmativo? She cooks. A partir do momento que a gente vai para a negação, she doesn't cook. He doesn't cook. Aqui, mesma coisa. Olha só como o verbo vai ficar igual. I watch TV. I don't watch TV. You don't watch TV. She watches TV. Lá na afirmativa. Mas quando vem para a negativa, she doesn't watch TV. Perfeito. Então agora é o momento que você já tem que pensar se você consegue fazer algumas frases usando essas ações que a gente já viu na aula passada, se você já consegue pensar na forma negativa. Se ainda não consegue, dá uma pausa no vídeo, anota, faz algumas frases, repassa essas expressões aqui que a gente está usando, esses verbos, cook, go to work, watch TV, go to bed. É um momento bacana para fazer essa revisãozinha, ok?
E é isso, pessoal. Então essa foi a parte 2 da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente falar das questions, que é bem importante também, vai fechar aí esse ciclo, né, essa tríade do Simple Present. E anotem, se tiverem dúvidas, deixem aqui, que vai ser um prazer a gente responder para vocês. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, tá na hora, né? Clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho também, porque assim que tiver vídeo novo, toda semana, vocês vão ser avisados e conseguem já curtir aí em primeira mão. Então, vejo vocês na próxima semana, pessoal. Até lá!